Aleluia, santo, santo, santo. Nós declaramos aleluias. Cante aleluias. Adore a Ele. Exalte. Ele venceu. Nós estamos aqui reunidos diante, na presença de um Deus que venceu a morte. Ele triunfou sobre Satanás e todos os seus demônios. Você tem motivos para glorificar a Ele? Então abra sua boca e glorifique. Aleluia! Adore, adore. Você pode rasgar os céus com o teu glória a Deus. E pra sempre Ele ressuscitou. Ele vive. Ele reina. Ele não perdeu o controle das coisas. Ele não perdeu o governo de todas as coisas. Ele está vivo. Diante de momentos difíceis, a nossa tendência às vezes é achar que Deus perdeu o controle. Não. Ele não perdeu o controle da história. Ele não perdeu o controle da situação. Ele reina. Ele vive. E Ele está aqui nesse lugar. Aleluia. Temos que ser fiel até a morte. Ser fiel em todo o tempo. Para sempre. É desse jeito. Glorado é para sempre Ele vive, ressuscitou. Ele ressuscitou. Aleluia, Pai. Pai, que jamais possamos nos afastar, Pai, da Tua palavra. Que jamais venhamos perder a esperança ou a certeza de que o Senhor ressuscitou, está vivo, e morreu, mas ressuscitou para nos trazer vida, e vida com abundância. Diante de um cenário, Pai, de morte, nós declaramos vida. Nós declaramos vida. Vida de Deus. Vida abundante. Nós declaramos cura. Nós declaramos libertação. Nós declaramos restauração. Pai, que os enfermos sejam curados em nome de Jesus. Pai, que possamos andar nessa terra manifestando a Tua glória, o Teu poder, a vida de Deus. Pai, a terra só vai se encher da glória do Senhor se tiver um povo andando na terra cheio da glória do Senhor. Aleluia. Nós somos responsáveis para espalhar, aleluia, a glória de Deus por toda a terra. Que o nome do Senhor seja glorificado em mim e através de mim, em você e através de você. Você pode dar um aplauso ao Senhor bem forte. Glória a Deus. Aleluia. Você pode sentar. Nosso irmão Alessandro está com a oportunidade. Aleluia. Graças a Deus, irmão. Você está bem?
Dá para ver. Deus é bom, amém? Queridos, eu queria trazer uma palavra para você hoje nessa noite, e eu queria ser ousado em trazer algo poderoso da parte de Deus para a sua vida, amém? Você está bem? Então vamos lá comigo em Gênesis, se você puder, Gênesis 14, verso 18. Depois a gente vai explicando no decorrer da leitura. Amém? Você achou? Gênesis 14, verso 18. Para adiantar a leitura, diz assim: na minha Bíblia costuma ter um subtítulo: Melquisedeque abençoa a Abrão. Amém? Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de todo lhe deu Abrão dízimo. Amém? Só até aqui. Se você puder estar orando comigo, eu queria agradecer pela revelação dessa palavra. Irmãos, não é a primeira vez que eu vejo isso acontecer, e aqui novamente eu vejo um padrão de Deus acontecendo. Você está pronto? Amém. Senhor, nós somos gratos, porque antes de que nós possamos dar alguma coisa, o Senhor nos abençoou. Senhor, eu te sou grato. Eu acredito que essa igreja é grata, porque se nós podemos te oferecer alguma coisa, é porque primeiro o Senhor nos deu. Então que o meu coração venha a ser doutrinado, venha a ser ensinado, venha a ser grato, venha a ser amável, venha a ser maleável, a entender que eu só posso devolver alguma coisa porque primeiro o Senhor me deu, primeiro o Senhor me amou, primeiro o Senhor me abençoou. E nós te agradecemos, Pai, por a revelação dessa palavra. Amém? Vamos lá, querido. Melquisedeque abençoa Abrão. Isso aqui é um contextozinho. De repente, quem está vendo a novela Gênesis, está acompanhando, eu indico, é algo bem elucidador, bem esclarecedor, mas eu te aconselho a ler a Bíblia também. Minha filha tem lido, tem visto, e eu tenho mostrado na Bíblia que de fato aquilo que tem acontecido na novela, na ilustração, claro que com muitos romances embutidos ali, muita licença poética, amém? Mas eles estão buscando com fidelidade representar o que está na Bíblia, ok? Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e trouxe vinho. Isso é muito forte, amém? O pão e vinho hoje nós comemoramos algo importantíssimo para a nossa fé. A ceia do Senhor, o pão e o vinho. Ou seja, Abraão, antes de dar o dízimo, ele recebeu comunhão. Ele recebeu do pão e ele recebeu do vinho. Veio um homem, um sacerdote, que eu acredito que ele é citado 2 vezes só na Bíblia, e ele é uma ilustração, ou é uma tipologia do Cristo, amém? Que não teve princípio de dias, não teve genealogia, não tem nada que explique a história de Melquisedeque, mas a Bíblia fala que ele é um representante do Deus Altíssimo, amém? E isso para mim já tem muita importância e tem muito peso. Eu não quero saber de repente quem é o nome do pai dele, mas eu sei que ele era representante do Deus Altíssimo. Então ele chega para Abrão, um homem que tem uma promessa de Deus, e ele oferece o que ele tinha antes de que Abraão pudesse falar alguma coisa. Você entende que quando há essa ligação de propósito, há essa ligação de princípio, não precisa ter apresentações. O reino espiritual, ele se comunica. Amém? Amém? Você está entendendo, irmão? Ou está muito difícil? Então, o que eu quero dizer para você é que as coisas espirituais, os firmamentos, os alicerces espirituais, eles já estão plantados.
E quem escolhe andar, quem escolhe viver, quem escolhe ser abençoado pelo que já está proposto pelo próprio Deus, é bem-sucedido. E eu quero dizer para você, irmão, que independente do que vá acontecer, Deus ele já ofereceu comunhão para você. Você consegue entender isso? Ele não vai oferecer, ele já ofereceu. E o irmão Emerson trouxe uma passagem que é muito conhecida, mas para mim também é muito pertinente. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então Ele deu, Ele amou, Ele fez. Então não há nada que nós venhamos a fazer que venha surpreender Deus. Ele fez primeiro, amém? Ele nos deu a vida primeiro. E aí se você pegar outras passagens bíblicas que vão seguir essa mesma linha, Deus faz o jardim do Éden, faz a humanidade, faz Adão, faz Eva, mas se você parar para entender, quando Adão chegou, tudo já estava pronto. Irmão, então não tem o porquê falar para Deus, Senhor, eu não posso fazer por quê? Não, irmão, isso que você tem de melhor é uma desculpa. Mas pelo padrão que eu leio a Bíblia e vejo e creio, e isso tem que crer, amém, irmão? Não adianta só ler, ou você crê ou você não crê, e aí você escolhe. Mas quando nós doutrinamos o nosso coração a entender e acreditar, nós somos bem-aventurados. E a Bíblia traduz bem-aventurado como feliz. Então, se eu escolho crer naquilo que Deus fez, e de fato eu vivo aquilo que Deus falou, eu sou feliz. Você é feliz. Porque Deus, Ele não espera que você faça nada por Ele que Ele não tenha feito primeiro. Você consegue entender isso? Meu irmão, isso fica impagável. 10% não paga essa atitude. Ele entregar o filho dele, a humanidade toda não teria o preço. Irmão, eu faço um desafio a você a pensar, hipoteticamente pensar, de que se você desse o seu filho, o único filho que você tem, depois viesse todos os filhos de todo mundo, de todas as eras, de todas as gerações, e fosse entregue para você criar, eu queria saber se substituiria a perda do seu filho. Você já conseguiu pensar nisso? E se você não conseguiu pensar, de repente, porque você não tem filho, ou não sei porquê, irmão, é algo extraordinário. Você entregar algo primeiro, confiando em você que aquilo vai acontecer. Deus, quando não tinha ninguém maior por jurar, Ele jurou por si mesmo. Ou seja, Deus crê tanto no que Ele faz, que Ele faz primeiro, esperando a sua resposta. Amém, irmão? Você está entendendo alguma coisa? Irmão, Ele te dá primeiro. Ele faz primeiro. Ele sabe que já deu certo, segundo a fé do próprio Deus. Você consegue entender que Deus não duvida na sua própria fé? Você consegue entender isso, irmão? Quando Ele se apresenta, Ele fala assim, eu sou. Eu não farei, eu sou. Já é. Não precisa vir alguém para fazer, porque eu sou. E se eu sou disse que é. Você consegue entender, irmão? Só que a impossibilidade não está no eu sou, está em quem está ouvindo. Porque se nós absorvemos bem a palavra, e eu disse que a questão está no terreno e não na semente, a gente é bem-sucedido. Então comece a doutrinar a sua vida, comece a doutrinar o seu coração para ser um terreno fértil, para que eu sou frutifique em você. Amém? Eu quero que você fique com essa palavra. Melquisedeque trouxe pão e vinho, e ele era sacerdote do Deus Altíssimo. E Abraão, de tudo que ele tinha ganhado, ele lhe deu dízimo. Irmão, grava bem essa ordem. Primeiro você recebeu, e aí depois, com o coração grato, você devolve com alegria. Amém? Aleluia. Você pode ficar de pé, queridos, então, em nome de Jesus. As bênçãos dele vão te alcançar. Aleluia. Glória a Deus. Você tem a marca da promessa. Aleluia. Oh, Jesus.
frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai me impedir? Se decidir estou, pois quem prometeu é fiel pra cumprir. E o meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará a minha vez. Minha sorte se tentam destruir, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai me impedir? Se decidir estou, pois quem prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará a minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Diga mais uma vez. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará a minha vez. Minha sorte Ele mudará diante do... Diga, eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho, mas quem vai apagar? Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai me impedir? Se decidir estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. Se você diga. Jesus. Se você crê, declara isso, declara isso. Ele é contigo, Ele não te abandona. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mais forte, diga o meu Deus. Aleluia. Eu creio que Ele já mudou a minha sorte. Ele já mudou a tua sorte. Louvado seja o nome do Senhor.
Obrigado, Pai amado, pelo teu amor, cuidado, proteção. Obrigado, Pai, porque a bênção do Senhor, ela está em nós, Pai. Somos abençoados, somos prósperos, somos vitoriosos. Eu acho, não sei porque você ainda não está dando glória a Deus. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Deus, nós te agradecemos por esse tempo, ó Deus, e dedicamos o nosso melhor, Deus, a nossa oferta do nosso dízimo. E pedimos que o Senhor continue, Pai, conduzindo cada momento desse culto e fale aos nossos corações, Pai. Porque tudo que nós precisamos é ouvir a Tua voz, Pai. Em tempos tão difíceis, precisamos, ó Deus, sempre ser guiados pelo Teu Espírito Santo. E é isso, Pai, que nós desejamos e nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amado, abra sua Bíblia, ainda de pé, em Josué, capítulo de número 6. Josué, capítulo 6, versículo 20. Josué, capítulo 6. Aleluia. Você achou? Pode dizer um amém. Olhe até o versículo 25. A palavra do Senhor, ela diz: gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes, as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. E tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente, a fio de espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até o velho, até o boi e gado miúdo e ao jumento. Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai de lá a mulher com tudo quanto tiver, como lhe tendes jurado. Então entraram jovens os espias e tiraram a Raabe, a seu pai e a sua mãe e a seus irmãos. Só um minuto. Voltar no versículo, dei um pane aqui no meu tablet, versículo 23. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos, e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela, e os acamparam fora do arraial de Israel. Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram, tão somente a prata, o ouro, os utensílios de bronze e de ferro deram para tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa do seu pai, e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até os dias de hoje, porquanto escondera os mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó. Dá um glória a Deus por essa palavra. Glória a Deus. Pode se assentar glorificando e exaltando o nome do Senhor.
Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, é um texto que, quando a gente fala acerca da tomada de Jericó, a gente logo lembra dos muros caindo, e é uma passagem, dentre tantas outras, muito rica, em que a gente pode seguir um cunho profético. Eu acredito que a palavra de Deus sempre vem estabelecer algo para nós. Eu creio, irmãos, que nenhuma palavra é lida em vão. Então, você já pode tomar posse dessa palavra em nome de Jesus. Nós declaramos, profetizamos a queda de Jericó na tua vida, tudo aquilo que tem sido impedimento. Eu creio que Deus está jogando por terra nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Mas eu quero, olhando para esse texto de Josué, como hoje é comemorado o Dia das Mães, eu quero falar acerca de uma mulher que é citada aqui nesse texto. Quero falar sobre Raabe, uma mulher que foi ousada, que ela mudou a sua história por conta de uma atitude, de um posicionamento, de uma oportunidade que ela teve. E a gente precisa estar atento às oportunidades que Deus sempre vai nos dar, para que a nossa história, ela possa mudar. Eu quero te fazer, olhando para a história de Raabe, eu te aconselho a estudar um pouquinho sobre Raabe. Eu quero te fazer algumas perguntas iniciais, Irmãos, o que você faria? Imagina que a sua família está correndo risco de morte. Qual seria o teu posicionamento diante de uma situação como essa? O que você faz quando percebe que à sua volta as coisas vão desmoronar? Porque a história de Raabe, esse é o cenário, porque o perigo, ele era iminente. A gente pode trazer para a nossa realidade, trazer a palavra para o momento que nós estamos vivendo. O momento é difícil, é complicado. De repente você nunca viveu um tempo tão difícil, pode ser que as tuas finanças possam estar indo mal, de repente o teu casamento está à beira de um precipício. O que fazer numa situação como essa? Ficar em cima do muro, olhando as coisas acontecerem? Ou tomar uma atitude, tomar uma posição, olhar para o exemplo dessa mulher? Tem uma frase que eu gosto muito, e eu quero compartilhar com você, que o autor ele diz o seguinte, que toda crise, ela nos leva para uma encruzilhada, onde algumas pessoas, elas decidem descer a ladeira do fracasso, mas existem aqueles que tomam a seguinte decisão: eles sobem uma via que vai os conduzir para um tempo de uma conquista extraordinária, que vai os levar para viver um novo tempo. E eu estou falando acerca de um momento que várias pessoas possam estar vivendo na sua vida, mas atitudes diferentes. Eu já compartilhei aqui algumas vezes, teve um livro, eu não lembro agora, o tema desse livro, mas é do pastor Ricardo Guimarães.
ele fala acerca de discipulado. Não estou lembrando qual a ênfase do discipulado, mas ele trouxe o relato, né, e é um relato verídico, de um casal que sobreviveu a uma enchente, na verdade, uma tsunami. Eles estavam passando férias em um lugar bem distante, né, fora do Brasil isso, se não me engano, na Tailândia. E eles sobreviveram, né? E o que aconteceu? Depois dessa experiência que foi ruim para os dois, eles tomaram atitudes diferentes na sua vida. Já era uma senhora e um senhor com uma idade já bem avançada, meia idade, eu não lembro bem, o livro fala a idade do casal. Mas diz o seguinte, que a esposa, ela decidiu não sair mais do quarto. A partir daquele dia, daquela experiência, ela nunca mais saiu do quarto, se trancou, dizendo que o mundo era mau, e que se ela saísse, ela poderia passar por aquilo de novo, ou qualquer outra coisa ruim iria acontecer. Já o seu esposo tomou a seguinte decisão: eu preciso viver a vida da melhor forma possível, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Então, eu não posso deixar o tempo passar. Que atitude você tem tomado diante das crises da vida, diante dos problemas? Eu não sei qual é a área que você está enfrentando, uma turbulência hoje, mas a história dessa mulher aqui, né, Raabe, literalmente, ela mora, né, o texto fala que ela mora em cima dos muros de Jericó. Eu tive a oportunidade de visitar as ruínas da cidade de Jericó, e eu lembro bem, pelo menos Jericó tem a parte antiga, que a parte das ruínas que é totalmente destruída, e tem uma parte que foi reconstruída tempos depois, a nova Jericó. Mas os estudiosos falam o seguinte, que eram muralhas tão altas, fortes, imponentes, que duas carruagens podiam transitar uma do lado da outra. Era suficiente para comportar como se fosse uma estrada de mão dupla. E a cidade de Jericó, ela era cercada e nos seus muros haviam algumas casas. E exatamente por isso que o texto fala que Raabe, né, você pode observar isso, que ela mora em cima dos muros de Jericó. Daí a facilidade dos espias, quando entraram em Jericó, ter acesso à sua casa, que na verdade era um prostíbulo, né? E ela mora em cima do muro. Vamos observar algumas coisas aqui. O juízo de Deus vai ser executado. Qual a melhor atitude a ser tomada? Ficar em cima do muro olhando as coisas acontecer? Ou tomar uma posição e mudar a sua história? Eu entendo, irmãos, que Deus está falando com o seu povo, começando aqui no altar, que a gente não pode ficar parado diante das circunstâncias. A gente precisa se mover, a gente precisa se movimentar. Eu vejo aqui em Raabe que ela teve uma oportunidade, e ela não abriu mão dessa oportunidade. Ela foi para tudo ou nada. Ela se agarrou nesse momento. A cidade de Jericó, irmãos, não é uma cidade muito grande, não era muito grande. E ela é considerada, pelo menos pela maioria dos arqueólogos, como a cidade mais antiga do mundo. E a cidade mais baixa do planeta também.
não o lugar mais baixo, né? O lugar mais baixo é considerado o Mar Morto, né? É um lugar muito, muito profundo. Então, é por isso que é um lugar que não tem vida, a concentração de sal é absurda, né? Jerusalém fica, acho que a 900 metros acima do nível do mar, e Jericó fica a 250 metros abaixo do nível do mar. Mas, voltando aqui para a história, Josué capítulo 6, versículo 26, dá uma olhada na tua Bíblia. Após a destruição de Jericó, ela se tornou uma cidade amaldiçoada. Josué capítulo 6, versículo 26, naquela ocasião, Josué pronunciou este juramento solene: maldito seja diante do Senhor o homem que reconstruir a cidade de Jericó. Ao preço de seu filho mais velho lançará os alicerces da cidade. Ao preço do seu filho mais novo porá suas portas. Durante o seu reinado, Riel de Betel reconstruiu Jericó. Lançou os alicerces à custa da vida do filho mais velho, Abirão, e instalou as suas portas à custa da vida do seu filho mais novo, Segube, de acordo com a palavra que o Senhor tinha falado por meio de Josué, filho de Num. Lá em 1 Reis, para a gente avançar, no 16:34, ainda falando sobre esse mesmo assunto, 1 Reis 16:34, durante o seu reinado, Riel de Betel reconstruiu Jericó, lançou os alicerces à custa da vida do seu filho mais velho, Abirão, e instalou as suas portas à custa da vida do seu filho mais novo, Segube, de acordo com a palavra que o Senhor tinha falado por meio de Josué, filho de Num. Aqui em 1 Reis fala sobre o cumprimento dessa palavra ou dessa maldição que foi proferida. Alguém que ousou erguer a cidade. Essa palavra, ela se cumpriu. Mas vamos voltar mais um pouquinho na história. Quando Josué, ele estava de frente para o Jordão. Lembrando que Josué, ele foi discípulo de Moisés, que caminhou, que vivenciou a abertura do Mar Vermelho, e agora ele, como líder dos hebreus, ele está diante do Jordão, um pouco antes da tomada de Jericó. 3 coisas acontecem, e eu quero sinalizar nessa noite, essas 3 coisas, antes de tomar Jericó, antes de partir para um tempo de conquista, antes de se apossar da terra, da promessa. Qual a primeira coisa? Foi a circuncisão. Os homens, eles tiveram que ser circuncidados antes de entrar na terra prometida. A circuncisão, para o povo hebreu, para os homens, falava sobre um ato de consagração. Então, ninguém poderia tomar posse da promessa de Deus de qualquer maneira. Eles precisavam se preparar, se consertar, consagrar a sua vida diante de Deus. Irmãos, a gente quer tomar posse de bênçãos e promessas. A Bíblia fala, Deus é Deus de promessas, irmãos. As promessas que Deus ele te fez continuam valendo, não tem tempo de validade. Eu creio nisso, você crê? Mas muita gente quer tomar posse da promessa andando de qualquer maneira. Nem saiu glória a Deus, Alessandro. Ninguém deu glória. Aleluia. Irmãos, não é de qualquer maneira. Nós precisamos ter uma vida de santidade, consagrar a nossa vida diante do Senhor. Alguém pode dar um amém?
Essa foi a primeira coisa antes da tomada de Jericó. A segunda coisa foi, eles comemoraram a Páscoa, que eles celebravam a saída do Egito, com o sacrifício de um cordeiro de 1 ano. Eles precisaram, celebrar a Páscoa, celebrar a saída do Egito. Precisavam celebrar, porque o cordeiro ele precisava estar em comunhão, as pessoas para poder participar, para poder comer do cordeiro. Irmãos, nós precisamos ter comunhão. A gente fala muito em ter comunhão com Deus, mas falha na comunhão com os outros. Não adianta falar que eu amo a Deus se eu não amo o meu irmão. E falar de comunhão, irmãos, eu quero pegar um gancho aqui, para falar que a ação social da igreja está gritando. Eu sei que nada é por força nem por violência, mas se nós temos o amor de Deus derramado em nosso coração, nós precisamos ter amor pelos nossos irmãos também. Dividir o que Deus tem nos dado, irmãos, pode ter certeza, não vai faltar. Amém? Não vai faltar, irmãos. Quanto mais eu abençoo, mais eu sou abençoado. É princípio, quanto mais eu dou, mais eu recebo, irmãos. Louvado seja Deus. Então essa é a comunhão. É muito bom a gente estar aqui junto, cultuando, mas a gente precisa, que essa comunhão seja no sentido de abençoar a vida dos nossos irmãos. E quando eu abençoo alguém, ao mesmo tempo eu vou orando para que aquela pessoa, ela possa sair daquela situação, que Deus possa levantar nesse lugar uma igreja apaixonada por vidas, amém? Então, se nós somos apaixonados por vida, nós precisamos cuidar uns dos outros. Não é cuidar, tomar conta da vida do outro não, irmão, mas é abençoar a vida dos irmãos. Se Deus tocar no teu coração, abençoa a vida de alguém, irmãos. Às vezes a gente quer esperar um momento, ou até uma necessidade. A gente possa criar esse hábito, irmão, de abençoar, de presentear, não é só no dia do aniversário. O teu irmão, a tua irmã, de repente alguém que você nem tem muita intimidade da igreja, se Deus tocar no teu coração, abençoa a vida dessa pessoa, irmãos. Amém? Será que você começa a entender essa palavra? Então, o povo, ele celebrou a Páscoa, e quando eles celebraram a Páscoa, eles lembraram do que Deus tinha feito. É muito importante a gente sempre trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Em momentos difíceis, lembra do que Deus já fez na tua vida, porque o Deus que fez, Ele faz e continua fazendo na tua vida, em nome de Jesus. Alguém pode receber essa palavra? A terceira coisa, antes de tomar posse da terra, até ali, irmãos, Deus veio cuidando deles no sentido do maná. Mas se você observar na Bíblia, quando eles estão de frente para o Jordão, estão ali para tomar posse, o maná para de cair do céu. O maná para de cair do céu. O que Deus está dizendo para o povo através daquela atitude? Tem muita gente que acha, poxa pastor, Deus me abandonou. No momento mais difícil, quando eu estava diante do Jordão, Deus me deixou sozinho. Não, Deus estava falando para o povo o seguinte: agora, vocês vão começar a comer os primeiros frutos da terra que mana leite e mel. Vocês não vão mais precisar que caia o maná do céu.
Porque a partir de hoje vocês vão entrar, vocês vão ter acesso. Alguém recebe? Eu quero declarar, irmãos, que a partir de hoje, aleluia, você vai ter acesso a tudo aquilo que já é teu, já está liberado, já está disponível. Em nome de Jesus, você vai viver os melhores dias. Alguém recebe em nome de Jesus. E o que Josué faz, irmãos? Lembrando que Josué, ele foi servidor de Moisés, ele foi discípulo de Moisés, ele aprendeu. Moisés enviou espias. Josué pensou assim: eu também vou enviar espias. E você vai ver na Bíblia, irmãos, que assim como Moisés enviou espias, Josué também. Mas só que Moisés enviou 12 espias. E Josué enviou quantos? Apenas 2. Josué fez parte dos 12 espias, irmãos. E ele tirou lição daquilo que ele viveu. A gente precisa aprender, irmãos, com as lições do passado. É crescimento e maturidade para a nossa vida. Então, Josué aqui, ele envia só 2. Por quê? Porque Moisés enviou 12, 10 voltaram murmurando. Então ele pensou assim: poxa, eu não vou enviar 12, porque dos 12, só 2 cumpriram o propósito. Os 10 inflamaram o povo, tiraram o povo da rota, atrasaram a promessa por 40 anos. E a gente tira mais uma lição aqui, irmãos, algumas atitudes que a gente toma na nossa vida, de repente, alguma atitude que você já tomou na tua vida, tem atitude, irmãos, que não vai cancelar, mas vai atrasar a promessa de Deus de se cumprir na tua vida. Um povo que já estava diante, isso falando do tempo de Moisés, diante da terra era só entrar e se apossar, mas preferiu voltar para o deserto e ficar andando mais 40 anos. Irmãos, Deus fala com pessoas aqui nessa noite. Até quando você vai ficar andando em círculos no deserto? Josué fez parte dos espias que foram enviados. E antes do muro cair, vou pedir para você dar uma olhada no versículo 10, Josué capítulo 6. Antes do muro cair, Josué 6:10. Porém ao povo ordenara Josué, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai, e então gritareis. Irmãos, eu acho isso aqui muito interessante. Por que Deus deu essa instrução para Josué? Por que Josué fala para o povo assim: ó, ninguém diz nada, todo mundo caladinho, e o povo dá uma volta, em silêncio? Eu posso imaginar, irmãos, Josué falando assim: eu conheço o meu povo, eu conheço o crente, vai dar uma volta e não vai acontecer nada. No segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, esse povo vai estar murmurando. Então é melhor que a gente fique em silêncio. Irmãos, é melhor ficar em silêncio do que murmurar, porque murmuração não vai nos levar a lugar nenhum. Amém? Mas a gente precisa ter a nossa fé ativa. Olhando para a história desse povo, uma definição de fé
é você dar voltas na muralha. E você termina a primeira volta, e você olha a muralha, está de pé. Mas a tua fé te faz olhar para a muralha e falar assim: está de pé, mas vai cair. Será que você consegue olhar para essa muralha e dizer assim: em nome de Jesus, vai cair? E se você tem fé, você já pode enxergar essa muralha no chão e dizer: está de pé, mas pela fé já caiu. Alguém pode dar um glória a Deus por isso? Porque é a fé que nós aprendemos aqui em Hebreus capítulo 11, no versículo 1, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Eu não estou vendo, mas eu creio. Eu não vejo com os olhos naturais, mas pelos olhos espirituais. Eu já entrei na terra, o muro já caiu, eu já tomei posse. Tem alguém aqui nessa noite, em nome de Jesus? O fato é, irmãos, que eles seguiram a instrução de Deus, e a Bíblia diz que as muralhas caíram. Quando as muralhas caíram, qual é o desafio do povo, irmãos? O desafio do povo era entrar, era subir nos escombros, que eram muitos. O desafio do povo era esse: subir nos escombros. Subir nos escombros fala de passar por cima. Tem situação em nossas vidas que nós precisamos passar por cima. Tem coisas que viraram escombros na tua vida, que caíram. Não vai mudar nada você olhar para os escombros, se lamentar, chorar a vida inteira. Até quando você vai ficar se lamentando e chorando diante dos escombros? De repente é um relacionamento que não deu certo, eu não sei. Quais são os escombros que estão diante de você? Mas eu vejo essa palavra e eu falo para você o seguinte: vai para cima. É hora de você superar essa situação e viver o novo que Deus tem para a tua vida. Quem pode dar um glória a Deus? Aleluia! Eu vejo aqui nessa história, irmãos, Raabe. E eu trouxe aqui o significado de Raabe. Você vai buscar, pode encontrar algumas coisas divergentes acerca desse significado, porque alguns tomam a sua origem como hebreia, mas ela não é de origem hebreia, tá? E quando você vai também para o seu significado no grego, é diferente. Mas eu trouxe alguma coisa aqui que vai ajudar a gente a entender melhor. Presta atenção. Significado do nome Raabe. Os sentidos: insolência e arrogância são os mais ligados a esse título por conta de traduções de cunho mais literal. Essa é a tradução que a gente chama de a tradução mais viva. Você transliterando o nome, não do hebraico, mas porque ela fazia parte de um povo que era pagão. Mas vamos lá. Mas existem outras leituras cujo propósito é trazer uma concepção mais metafórica do nome, que aponta para vasto ou ainda largo, indicando que as falhas humanas, os pecados por elas gerados, podem ser consertados a partir da humildade presente no arrependimento real. O significado de Raabe remete à nobreza existente na capacidade de se reerguer a partir do perdão divino. A gente vê o seguinte, que quando você vai na tradução do nome de Raabe, usando o povo que ela fazia parte, é insolente, é arrogante. Mas quando Deus mudou a história dela, mudou o sentido, porque
o nome dela passou a contar a partir das tradições do povo hebreu. A religião dela era pagã. A profissão de Raabe era prostituta. Mas ela não ficou presa a esse título. Quando ela teve a chance de mudar a sua história, ela não abriu mão, ela se agarrou na oportunidade de mudar a história da sua vida. Irmãos, a palavra de Deus é poderosa para mudar a história da tua vida. Eu não sei qual é o teu passado, eu não sei o que as pessoas te acusam, mas Deus é poderoso para mudar a história da tua vida, para te dar um sentido novo, assim como aconteceu com Raabe. Por que os espias escolheram a casa dela? Irmãos, nós falamos que ela morava em cima do muro. Toda pessoa que entrava na cidade, principalmente os mercadores, frequentavam a casa de Raabe, porque era um prostíbulo. Mas você vai observar adiante que, quando ela fala com esses espias, ela demonstra um conhecimento acerca do Deus dos hebreus, e ela demonstra também uma fé. Mas como que ela teve conhecimento acerca desse Deus, ou pelo menos das histórias que Deus estava fazendo com o povo dele na caminhada pelo deserto? O que os historiadores explicam é o seguinte, que aqueles mercadores que frequentavam, eles traziam notícias. Eles falavam acerca de um povo que era uma multidão que andava pelo deserto. Era um povo que ficou conhecido nessa época, irmãos. Todo mundo sabia que uma nuvem protegia durante o dia, e uma coluna de fogo protegia durante a noite. Todos os povos ficaram sabendo de como Deus abriu o mar, e aquele povo atravessou a pé seco. As notícias das maravilhas, a forma como Deus provia na vida daquele povo, as notícias corriam, e provavelmente os homens que frequentavam sempre falavam a respeito do povo hebreu e dos feitos do Deus do povo hebreu. Mas uma coisa, irmãos, vá lá em Josué capítulo 2, no versículo 1, tem algo aqui muito interessante, porque esse versículo vai falar, eu vou ler com você, mas ele vai falar que esses dois espias foram na casa de uma prostituta, e eles dormiram lá. Olha só, enviou Josué, filho de Num, 2 homens, desde Sitim, a espiar secretamente, dizendo: andai e observai a terra e a Jericó. E foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Irmãos, eles dormiram. Algumas tradições vão falar que eles pousaram ali. Eles não dormiram com a prostituta. Eles dormiram na casa da prostituta. Pastor, o que isso tem de interessante? Irmãos, o ambiente não muda o meu propósito. Você pode estar em qualquer lugar, irmãos, mas aquilo que você tem vai fluir no ambiente que você estiver. Tem muita gente dando desculpa: pastor, mas eu estava em tal lugar, todo mundo fez, todo mundo bebeu, todo mundo falou, e eu, tive que fazer também. Irmãos, aquilo que nós temos, aquilo que nós somos, nós vamos manifestar aonde nós estivermos. Se nós somos de Deus, temos o Espírito Santo, nós podemos estar em qualquer lugar. Você pode estar em trevas, aquelas trevas vai resplandecer a luz do Senhor através da tua vida. Aleluia! O ambiente é mudado, eu creio, quando chega um filho, uma filha de Deus. Versículo 8, Josué capítulo 2, versículo 8 até o 11. E antes que eles dormissem,
ela subiu a eles sobre o telhado e disse aos homens: bem sei, olha isso, irmãos, que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíste do Egito, e o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruíste. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Aleluia, irmãos, quem falou isso? Uma prostituta, alguém que não conhecia o Deus de Israel, mas ela ouviu acerca do Deus de Israel. Aqueles homens estavam num prostíbulo, poderiam usar de desculpa para fazer um programa, mas o que poderia ser um programa virou um culto. Aleluia, virou um culto, irmãos, porque Raabe, ela tomou a seguinte decisão: eu não quero mais viver nesse lugar em cima do muro, eu decido hoje pelo Deus de Israel. Aleluia. Eu vejo que Deus está nos chamando, irmãos, para tomarmos uma decisão na nossa vida. Eu acredito que tem alguém aqui nesse lugar que até hoje ainda não decidiu por Cristo, ainda não tomou uma decisão, ainda não tomou uma posição na sua vida. Deus está te chamando hoje, porque olhando para Raabe, irmãos, eu quero tirar 3 lições. Primeiro, ela creu na soberania de Deus. Alguém que a princípio não tinha conhecimento nenhum daquele Deus, mas as notícias que chegavam, o seu coração ardia. Cada um que chegava e contava algo acerca do Deus de Israel. E quando ela está juntamente com os espias, a sua declaração é a seguinte: eu creio que Deus está no controle. Vivemos dias difíceis, irmãos. Precisamos manifestar a nossa fé nesses dias e declarar: Deus está no controle. Irmãos, apesar de tudo, apesar das notícias, todo dia chega uma notícia, todo dia chega um pedido de oração, apesar das pessoas que estão morrendo, Deus está no controle. Deus está no controle. Ela creu, irmãos, ela creu. Vai lá no versículo 12, de Josué 12, 13, agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, pois que vos fiz benevolência, que vós também fareis benevolência à casa do meu pai. E dai-me um sinal certo de que dareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Irmãos, aqui foi um clamor por misericórdia. Misericórdia. Ela clamou pela misericórdia, e essa palavra, ela é uma junção de 2 palavras, né? É a união de miséria e córdia. Córdia está falando sobre, vem de cardíaco, vem do coração. Miséria não precisa nem explicar, irmãos. Então, como que essas 2 palavras, elas se juntam e formam misericórdia? Misericórdia fala de amar um miserável. Fala de você pegar um miserável e trazer para o coração. Misericórdia fala de amar quem não merece. Eu sei que fica difícil de dar um glória a Deus, mas eu quero compartilhar algo com você.
que fala o seguinte: quando menos merecemos ser amados, é quando mais precisamos de amor. Irmãos, isso joga por terra muitas falas nossas. Ah, mas eu já entreguei na mão de Deus. Ah, mas eu não invisto mais em fulano. Eu já fiz a minha parte. Eu lavo as minhas mãos. Irmãos, quem já ouviu isso ou já falou? Seja sincero, irmãos. Quando a gente toma uma atitude dessa, irmãos, eu posso imaginar Deus falando assim: quem é você? Se eu tive misericórdia de você, se eu dei o meu filho para morrer na cruz do Calvário, quem é você para falar que está lavando as mãos? Irmãos, a gente faz isso toda hora, porque a gente se acha em condição de fazer, a gente se acha melhor do que o próprio Deus, que morreu por nós na cruz do Calvário. Misericórdia ela clamou. Eu vou repetir, irmão: quando menos merecemos ser amados, é quando mais precisamos de amor. Sabe aquela pessoa? É aquela mesmo que você está lembrando agora, e você fala: fulano não merece. Essa é a hora que ele mais precisa ser amado. Sei que fica difícil de dar um glória a Deus, né, irmãos? Mas Hebreus 11:31 fala o seguinte: que pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Então a gente vê que primeiro, ela creu na soberania de Deus. Ela tinha certeza que o Deus de Israel estava no controle. Segundo, ela clamou em favor da sua família. Tiago capítulo 2, no versículo 25, são várias citações acerca de Raabe. E de igual modo, Raabe a meretriz não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho. Josué capítulo 2, eu sei que eu estou adiantando um pouquinho, a partir do versículo 15, Josué capítulo 2, ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro, e disse-lhe: ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontrem os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias, até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho. E disseram-lhe aqueles homens: desobrigados seremos desse teu juramento, que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlate, a janela por onde nos fizeste descer, e se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos, e toda a família de teu pai, será, pois, que qualquer que sair fora da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos sem culpa, mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se nele se puser a mão. Também se tu denunciares esse nosso negócio, seremos desobrigados do teus juramentos que nos fizeste jurar. E ela disse: conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlate à janela. Irmãos, o que eu acho interessante aqui, é que você vai ver no texto que ela faz com que aqueles homens desçam por um cordão de escarlate. Mas quando eles pegam, né, na verdade, eles descem por uma corda, mas quando eles devolvem, eles falam que é cordão. A palavra no original para corda é literalmente corda, mas quando você vai falar sobre cordão no grego, essa palavra que era corda, ela passa a ser cordão, e a tradução dela é socorro, a tradução dela é salvação,
E a tradução dela também é esperança. Então, eles devolvem para ela a esperança. Eles devolvem para ela a oportunidade de salvação. Quando ela coloca, aquele cordão na janela, ela está colocando ali, não um simples cordão, mas a sua esperança. E o interessante, irmãos, que eu achei aqui, é que o cordão era vermelho, e era para ser colocado na janela, que vai remeter aos umbrais das portas onde o sangue do cordeiro foi colocado. Quem tem o sangue do cordeiro nos umbrais da sua porta está protegido. Quem tem a presença de Deus, quem tem o cordeiro de Deus na sua vida, está protegido. Alguém tem o cordeiro de Deus aí? Josué capítulo 2, versículo 21. Então os despediu, eles se foram, e ela atou o cordão de escarlate à janela. Irmãos, o que eu acho interessante nessa história também, são tantas coisas, que o milagre para Raabe era maior do que o milagre para os hebreus. Por quê? O que o povo hebreu estava buscando, o que Deus ia fazer, era jogar aquela muralha no chão. Só que uma vez as muralhas caindo, ia cair também a casa de Raabe, porque era ligada aos muros. Mas a promessa de salvação para ela estava ligada à sua casa ficar de pé. Então a gente vê o risco que ela estava correndo, mas a sua fé, ela tinha certeza que ia cair tudo, mas a casa dela ia ficar de pé. Será que você crê, irmãos, que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido? Quando o povo começou a fazer barulho, irmãos, dando volta, quando foi dado a ordem para gritar, eu posso imaginar a preocupação, de repente até o desespero de Raabe, da sua família. Será que vai cair? Será que vai cair? Mas eu posso imaginar que o tempo todo ela olhava e ela via lá um cordão de escarlate, a esperança na sua janela, o socorro. Irmãos, Deus é socorro bem presente na angústia. Aleluia. Eu quero finalizar porque a hora não espera. Que Raabe, ela entrou para a história. Aleluia. Ela entrou para a história porque ela mudou a história da vida dela, a história da família dela. Ela mudou a história de Israel. E ela mudou a história da humanidade. Irmãos, decisões mudam destino. Deus está nos chamando a tomar uma decisão. E essa decisão tem que ser aqui dentro, irmãos. Eu preciso decidir mudar. Eu preciso tomar uma decisão. Mateus capítulo 1, você vai ver que a decisão de Raabe, o que gerou? Mateus 1, versículos 5 e 6. E Salmão gerou de Raabe a Boaz. E Boaz gerou de Rute a Obed. E Obed gerou a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi. E o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Irmãos, ela foi mãe de Boaz. Boaz foi o remidor de quem? De Rute. Boaz, segundo estudiosos, também é uma figura do Cristo, porque ele foi o remidor. A gente está falando de Raabe, que era tão somente uma prostituta, mas que quando ela tomou uma decisão, olha o legado que ela deixa. Tataravó de Davi. Jesus é da descendência de Davi. Então Raabe, ela faz parte da genealogia
do Cristo. Irmão, você não tem ideia de onde Deus vai te levar, pode te levar, se você tomar uma posição na tua vida. Porque não há ninguém que Deus não possa transformar, irmãos. Não tem caso perdido para Deus, não tem. E quando a gente acha que alguém não tem jeito, a gente está indo contra a própria palavra. O fato é que ela morava em cima do muro, mas ela decidiu: eu não quero mais ficar em cima do muro. Veja a genealogia dela, irmãos. Os filhos dela. Toma uma posição, você pai, você mãe. Você não tem noção de quem vão ser os teus filhos, de onde Deus vai levar a tua descendência. Aleluia. Fica de pé nesse momento em nome de Jesus. Você não tem ideia de onde Deus vai te colocar, de onde Ele pode te colocar. Talvez você esteja numa situação que a gente pode olhar José, olhando para a cisterna, olhando para a prisão, só que Deus já estava vendo uma posição de honra para ele, já estava vendo o trono. Eu só vou viver o que Deus tem para mim se eu decido sair do muro, tomar uma posição, mudar a minha história. Deus é Deus, irmãos, que continua sendo Deus, fazendo milagres, abençoando vidas. Quando a gente fala abençoando, não é que nós não sejamos abençoados, nós somos abençoados, mas é um Deus que intervém, irmãos, na história. É um Deus que é aquele momento do agir de Deus. É isso que eu quero declarar sobre a tua vida. Raabe, ela tomou uma decisão, e essa decisão trouxe um impacto extraordinário na vida dela. Você não vai precisar vir aqui na frente, mas toma uma atitude no teu coração, e Deus vai mudar a tua história. Você não pode desistir, você não pode parar. Quero te convidar a estar adorando. Logo em seguida eu vou orar por você. Eu creio que Deus já está fazendo coisas grandes em nossas vidas. Aleluia. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Esse louvor fala com você. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar vai se abrir, e sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Oh, meu Deus. Não existe causa perdida. Quando tudo diz que não, Declare. sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar
não vai se abrir. Então levante, cante, diga: sei que não estou só. Eu sei que não estou só. E o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Clame, Venha em meu favor e cumpra em mim Meu querer. o Deus do impossível. Não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz Prevalecer. o Deus impossível. Não desistiu de mim. Sua destra me sustenta E me faz prevalecer. o Deus do impossível. Não desistiu de mim. Sua destra me sustenta E me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. o Deus do impossível. O Deus impossível. O Deus do impossível. Deus Impossível. Deus é Deus, Deus é Deus e continua sendo Deus. Ele é Deus sobre todas as coisas. Confia nele de todo o teu coração. De repente você é alguém que declara fé. É importante declarar, mas eu preciso viver. Eu preciso manifestar essa fé através de ações, através de atitudes. Raabe tomou uma atitude quando ela acolheu os espias. Quando ela declarou: eu não quero mais viver assim. Eu não quero mais ficar em cima desse muro. Igreja do Senhor, sai de cima do muro. Em nome de Jesus, toma uma atitude. Deus não desistiu de você. Mas será que você desistiu de Deus? Será que você desistiu de lutar? Será que você desistiu de buscar ao Senhor? Não é esperar para ver, é crer para ver. Não temas o futuro, porque no teu futuro Deus está lá. Deus está lá. E a Bíblia diz: porque sou eu que conheço os meus planos sobre vocês, diz o Senhor. Planos de bem, não são planos de sofrimento. Eu lhes darei aquilo que mais desejam, um futuro de paz em sua própria terra, diz o Senhor. É tempo de agir, de decidir no teu coração e tomar uma atitude na tua vida. Veja onde Raabe chegou. Ela não imaginava que o seu futuro seria assim. Mas quando nós tomamos uma atitude, quando nós priorizamos Deus, as coisas de Deus, nós somos priorizados por Ele. Somos priorizados por Ele. É tempo de decidir viver ou não viver o que Deus tem para a minha vida. É muito bom declarar os que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, o que jamais penetrou em coração algum. É o que Deus tem preparado para mim e para você. Mas só vai viver quem tomar uma atitude
É tempo de agir e viver o que Deus tem para a tua vida, o que Deus tem para a tua casa, o que Deus tem para a tua família, o que Deus tem para a tua descendência, o que Deus tem para a vida dos teus filhos. Quando eu decido mudar, tudo mudou. Toma uma decisão agora de viver para Cristo, de viver para as coisas de Deus, de priorizar o reino de Deus, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas, eu acho que você não entendeu, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. É o que Deus tem para mim e para você. Se o Senhor abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Pai, nós declaramos bênçãos, provisão, manifestações de Deus em nossas vidas. Tu és o nosso socorro bem presente, Pai amado. Nós estamos nas tuas mãos. Pai, eu declaro uma semana vitoriosa, uma semana de bênção, Pai, em que nós vamos viver grandes coisas em Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você crê, pode aplaudir ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe. Pode se sentar. Louvado seja Deus. Esta noite a pastora não está aqui para conduzir esse momento de ofertório, mas a gente fica feliz porque você veio, né? E com certeza você está voltando melhor do que você chegou. Amém? Em nome de Jesus. Obrigado àqueles que nos visitam nessa noite. Receba o nosso abraço, né? A gente não pode dar um abraço físico, mas receba o nosso abraço, o nosso carinho. E com certeza o nosso Deus também está muito feliz. Acho que o Senhor te abençoe muito mais, em nome de Jesus. Eu quero orar pelos aniversariantes. Alguém fez aniversário essa semana? Ou aniversário de casamento? Se fez, se você puder vir aqui no altar, nós vamos orar. Nossa irmã Tereza, glória a Deus, aleluia. Vamos orar pela nossa irmã. Aleluia. Mais alguém? Karina também? Aleluia. Vou pedir que a igreja fique de pé, né? A gente já vai encerrar, impetrar a bênção. Temos os trabalhos semanais. Terça-feira, irmãos, está uma bênção, tá? Se eu fosse você, eu não ficava de fora, tá? Não fique de fora. Deus tem um maná muito especial para o seu povo, que serve a Ele nesse lugar. Então, irmão, se tem culto, se eu faço parte, eu tenho que estar aqui. Dá um glória a Deus por isso. Amém. A escola dominical também está uma bênção. A frequência não está tão boa. Eu gostaria que o teu coração se incendiasse para você buscar mais o conhecimento da palavra de Deus. Amém. Então a gente espera você aqui também para a gente estudar a palavra do Senhor, crescer junto. Amém. Em nome de Jesus. Estenda as suas mãos para cá. Vamos orar ao Senhor. Aleluia. Pai, mais uma vez estamos muito felizes em poder compartilhar esse momento de culto. Agora, Pai, em agradecimento por mais um ano que o Senhor concede, Pai, às nossas irmãs Tereza, a nossa irmã Karina. Deus, derrama, Pai, de uma forma poderosa, bênçãos sem medida, Pai. Obrigado pela vida, Pai, da Tereza. Peço que o Senhor continue guardando, protegendo. Ó Deus, declaramos o teu cuidado, Pai, a proteção do Senhor sobre ela, seja, Pai, com seu filho, seja com a sua família, Pai amado. Com certeza é uma intercessora, ó Deus, que tem clamado pelos seus. E nós, juntamente com ela, Pai, declaramos a sua família abençoada, Pai. Pedimos que o Senhor dê saúde, paz, longevidade, Pai, a nossa irmã. Nós declaramos a tua vida, minha irmã, abençoada por Deus.
Pai, cuida também da Karina, Pai, do Felipe, Pai, ó Deus, da sua filha, sua família inteira, Pai, nós abençoamos em nome de Jesus. Deus, concede longevidade também à tua filha, guarda, protege, Senhor Deus. Vivemos dias difíceis, mas nós cremos que a vida da Karina está nas mãos do Senhor. Deus, nós a abençoamos em nome de Jesus. Amém. Pai, agora nos leva para os nossos lares, debaixo da tua bênção, do teu poder, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Todos digam amém. Amém. Dá um aplauso se você puder. Aleluia.